seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cura Familiar, um espaço destinado ao autoconhecimento, a gente reconhecer coisas das nossas raízes e também curar as nossas relações. Eu sou Cibele Croce e estou aqui mais uma vez conduzindo você nesse espaço de autoconhecimento. E hoje, o que eu vou trazer para vocês aqui? Vamos falar um pouco das crianças. Por quê? Porque as crianças dentro do sistema familiar, elas têm um papel muito importante, né? Hoje somos adultos, eu estou numa fase adulta, porém, tudo aquilo que eu vivi na infância, ele ficou registrado dentro de mim. E aí, quando a gente está falando em crianças, se a gente pensa em ter uma nova geração, que hoje já tem uma geração muito diferente da época do que eu fui criada, a gente fica se perguntando o que a geração de agora tem de tão diferente de antigamente, que possibilidades a gente tem de ir construindo uma nova sociedade, que seja uma sociedade que não repita tanto os padrões dos sistemas familiares que acontecem, né, de uma forma muito inconsciente. De que forma que a gente pode ir mudando esses padrões? Porque é muito desafiador. Estamos na nossa relação familiar e muitas vezes a gente não consegue fazer diferente. O nosso racional, ele até tenta, mas muitas vezes o nosso inconsciente, ele acaba nos trazendo para situações dos antepassados e quando a gente vê, já está repetindo aquele padrão. E por que então que estou falando das crianças? Porque é uma forma da gente que está na fase adulta agora começar a ir plantando uma sementinha nessas crianças para que as futuras gerações elas vão amenizando esses sintomas de repetições. Tem uma imagem que eu vi esses tempos circulando por aí, que é a mãe, uma senhora bem idosa, na verdade, carregando várias pedras, né, da sua ancestralidade. Depois vem uma outra mulher carregando um pouco menos de pedras, depois uma outra, e assim vai. E aí, quando chega na versão da mãe para a filha, a mãe apenas pega e abraça a menina. Por quê? Porque ela está conseguindo romper aquele ciclo, né? Então, falando na questão de toque, eu quero falar para vocês, numa sequência desses programas, vamos falar sobre as linguagens do amor. Porque se a gente quer mudar alguma coisa no nosso sistema familiar, a comunicação é a principal. E a gente tem várias formas de se comunicar com as pessoas ao nosso redor. A gente pode se comunicar tanto de uma forma verbal como de uma forma não verbal. E cada pessoa, ela se identifica um pouco mais com um tipo de linguagem. Então hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a linguagem que é o amor que a gente percebe das pessoas quando a gente tem o toque. Muitas pessoas, as famílias antigamente, não se tinha muito esse costume, ainda até hoje prevalecem em alguns casos, famílias que não se abraçam, famílias que não têm essa questão do toque. E é, de fato, uma coisa muito íntima. Tem muitas pessoas que não gostam de ser tocadas. Outras pessoas, para se sentirem amadas, elas precisam do toque. E quando a gente está falando nisso, a gente lembra muito da questão da criança, por quê? Porque no primeiro período da vida, ela tem mais essa sensação de toque com a mãe, né? Tem o toque no momento que a mãe está amamentando, tem o toque no dia a dia, de estar tendo um cuidado com aquela criança. E a gente pode achar até que é uma bobagem, mas esse toque, ele tem uma importância fundamental, que é criar uma conexão. Então, como eu disse, várias pessoas, cada pessoa tem um tipo de linguagem do amor. E em específico as crianças, vamos, por exemplo, uma criança que gosta muito de... A mãe tá trabalhando e a criança tá toda hora ali. Tá querendo abraçar a mãe, tá querendo tapar os olhos para fazer uma brincadeira. O que a gente consegue perceber nessa criança? Que a linguagem dela é uma linguagem de toque físico. Eu tenho um exemplo bem prático para dar para vocês que se refere a uma criança onde ela tinha cerca de uns 8 anos de idade
E na família dela, tanto a mãe quanto o pai, eles não conseguiam dar muita atenção para aquela criança com relação ao toque, né? Então a mãe chegava do trabalho, já tinha aquela rotina, digamos assim, mecanizada e já colocava a criança para dormir. O pai, por vezes, também não conseguia estar muito presente devido às atividades dele. E o que aconteceu? Um certo período da vida, essa criança tinha essa atenção do toque mais dos pais. Então, quando ele era menor, os pais estavam com mais disponibilidade de tempo e conseguiam abraçar, o pai conseguia brincar de lutinha com o menino e também a mãe conseguia pegar a criança no colo para contar uma história. E aí a criança, ela se sentia muito confortável com isso, porque a linguagem do amor dela estava muito relacionada ao toque físico. Porém, passou uns 2 anos e a rotina da família mudou totalmente. E aí, nesse momento, o pai e a mãe estavam se ausentando um pouco mais do toque com a criança. E o que aconteceu? Na escola, a criança começou a pedir mais a atenção da professora. Então, qualquer atividade que tinha na escola, ela sempre queria estar ao lado dessa professora. Ela, se tinha alguma brincadeira no momento do intervalo, que essa criança percebia que a prof estava lá num canto, ela ia lá ficar com a prof. E isso começou, de uma certa forma, a atrapalhar a rotina da turma. Porque qualquer atividade que era proposta pela professora, qualquer coisa, a criança ficava muito ligada com ela e é como se tivesse um certo ciúme da prof. E os outros colegas, muitas vezes, acabavam ficando constrangidos e não estavam tendo tanto acesso quanto gostariam a essa professora. E aí os pais foram investigar o que estava acontecendo. E vocês acreditam que essa criança, ela estava representando somente a falta do toque com os pais. Então, esses pais, a partir do entendimento que eles tiveram que a linguagem de amor daquela criança era o toque físico, eles começaram a mudar o comportamento deles dentro de casa. Então, situações que às vezes eles tinham parado de praticar com aquela criança, eles começaram a adotar novamente. E a mudança de comportamento foi muito visível. Cerca de 2 meses depois dessa mudança que os pais começaram a praticar dentro de casa, a criança já demonstrou um outro tipo de comportamento. Então, olha só, são uma coisa muito simples da gente fazer, que está disponível, que é gratuito. Eu sempre digo que o simples bem feito, ele conecta muito as pessoas. E o que a gente precisa com as crianças é ter essa conexão. Porque depois, quando elas se tornam adultas, é nessa segurança que elas sentiram com nós, enquanto eram crianças, que elas vão encontrar a coragem e a força para enfrentar os desafios da vida adulta. Então, muitas vezes, você fica pensando assim, eu tenho que... as pessoas, às vezes, querem compensar, digamos assim, a ausência de estar presente ali com o filho ou a filha, dando um presente ou fazendo algum outro tipo de atividade. Se aquela criança, a linguagem do amor dela é o toque físico, ela não vai conseguir se sentir nutrida por amor daquela mãe e daquele pai com aquele presente. Ela até vai dar uma atenção para aquele presente em algum momento, mas vai chegar a partir de uma determinada ação, assim, que ele vê que não vai ter a retribuição da mãe ou do pai com relação ao toque, aquele presente para ele não vai ter mais simbologia nenhuma. Então, a gente fica pensando, né, que tipo de situação, o que eu posso fazer no meu dia a dia para melhorar isso? Uma das coisas bem legais, assim, de comentar é que o pai, ele tem um toque diferente do da mãe. E aí, como que a gente faz isso? Muitas vezes, a linguagem do toque que o pai pode representar para essa criança é brincando, até mesmo quando é menino, brincando de lutinha, quando é menina, pegando essa menina, ficando com ela do lado dela, né, tendo um contato ali, contando uma historinha. Ou também, toda vez que vai deixar a criança na escola, dá um beijo, um abraço. Ou quando chega da escola, dá um beijo, um abraço.
quando está em casa, que a criança vem e quer brincar de alguma coisa, ou a criança, claro que quando está doente é mais comum da mãe e o pai ir lá acariciar a criança. Mas o que eu quero dar com esses pequenos exemplos assim, é que a gente precisa encher o tanquinho de amor dessa criança. Vamos imaginar um carro. Do que o carro precisa para andar? De combustível, correto? A mesma coisa acontece com qualquer ser humano. Nós precisamos ser alimentados e nutridos pela nossa linguagem do amor, que a gente, quando reconhece, fica mais fácil de externar isso para as outras pessoas. Então, no caso de uma criança que o toque físico para ela é o seu combustível de amor, de linguagem que os pais estão representando, que tem amor por aquela criança, quanto mais o pai ou a mãe tiver momentos onde consiga fazer um carinho, dar uma atenção, dar apenas até um abraço, essa criança ela vai valorizar muito mais a questão do toque do que um presente, ou até mesmo crianças que às vezes têm o tempo de qualidade como uma linguagem do amor. Então, tente observar se o seu filho, se você chega em casa, por exemplo, e ele tá sempre na tua perna, que nem com a mãe acontece muito isso, ele tá sempre na sua volta, ele tá sempre querendo uma coisa, você vai num lugar e ele tá atrás, tá querendo te abraçar, quer ganhar colo. Isso é uma das características da criança quando ela tem essa linguagem de amor. Em outros momentos aqui eu vou trazer também exemplos de como isso acontece com os adolescentes e também com os adultos. Mas, como estou focando agora apenas em crianças, para você ir entendendo que a pessoa ela pode ter vários tipos de linguagens do amor, mas sempre uma vai prevalecer. E também isso pode ir mudando ao longo da vida. Até os 4 anos de idade, 5 anos por ali, a gente diz que a criança ela tem os 5 tipos principais de linguagem do amor, que eu vou estar contando para vocês ao longo dos programas. Mas, a partir dos 5 anos, já começa a uma dessas linguagens se destacar um pouco mais. Então, é bem importante o pai ou a mãe ter um olhar diferente para o comportamento da criança, até mesmo porque a criança ela vai começar a frequentar outros ambientes, se é que já não frequenta, né? No caso de uma escolinha. Então, quando se percebe esse tipo de comportamento da criança, que de repente em casa ela não está recebendo tanta atenção, e daí na escola ela começa a ter um comportamento de exigir atenção demais de algumas pessoas que estão ali, isso é um sinal de alerta, tá? Tem uma outra situação também de 2 colegas que elas eram muito amigas. E aí elas tinham realidades de vida bem diferentes. Uma delas, o pai e a mãe trabalhavam muito, ela tinha várias atividades, mas ela não conseguia ter um momento muito junto com os pais. E essa outra amiga, ela tinha bastante momento com os pais, então tinha o momento de ajudar a arrumar a casa, o momento no final de semana onde todo mundo pegava para fazer uma atividade junto, os filhos e os pais, ou às vezes conseguiam fazer um passeio, uma coisa bem simples assim, mas que estavam conectados, conseguiam ter uma proximidade. E aí o que aconteceu? Essas amigas, elas cresceram, essa que tinha mais condições, tinha uma outra realidade de vida, ela era uma criança que tinha muito acesso aos estudos, né? Porém, chegou uma determinada fase da vida dela que o que aconteceu? As duas elas acabaram se distanciando, como é comum de acontecer no final da adolescência, início da juventude ali, e elas se distanciaram. E se tempos depois elas fossem voltar a conversar, elas iam ver que aquela que tinha menos condições na sua vida, na sua casa, o que aconteceu com ela? Ela estava muito fortalecida no seu propósito de vida, na questão dos seus estudos, estava cursando uma faculdade, já na parte de mestrado, enquanto a outra, ela tinha não se dado muito bem num relacionamento, acabou separando do marido que estava, e também ainda teve uma criança, né, e essa mulher, essa amiga,
ela infelizmente ela acabou recorrendo às bebidas alcoólicas para suprir aquele sentimento que faltava. Porque para ela, o toque físico, para as duas, na verdade, né? O toque físico era importante. Então, percebam que uma pequena diferença de atitude no dia a dia dos pais pode ter um impacto muito grande na vida adulta. Claro que, conforme eu já falei aqui em outros programas, a gente sempre leva em consideração, né, o que aconteceu na ancestralidade da família. Então, nesse exemplo dessa menina que ela acabou indo para questões alcoólicas, a gente sempre fica se questionando, né, que tipo de movimento sistêmico tinha ali por trás com relação ao pai, com relação ao masculino nessa família, porque geralmente situações vinculadas a situações de vícios estão muito vinculadas a questões de paternidade. Então, muitas vezes, quem sabe se esse pai, lá no momento onde essa criança era apenas uma menininha que queria um afeto, se ela tivesse recebido um pouco mais de abraço, um pouco mais de colo, digamos assim, ela teria mais coragem de enfrentar os desafios dela. E eu quero falar aqui para vocês que nunca fique pensando que de repente você estiver demonstrando mais afeto para o seu filho, para sua filha, de uma forma diferente de outros pais que estão ao seu redor, pode ser a forma errada. Porque cada família entende que a criação é de um jeito. Só que atualmente a gente muitas vezes acaba criticando a forma como fomos criados, porém não empenhamos esforço de fazer alguma coisa diferente. Então, se você quer que seu filho chegue na fase adulta e ele não repita padrões que você tem atualmente, você precisa fazer diferente já desde agora, porque é na base da infância aonde a gente cria toda essa estrutura que vai trazer um fortalecimento para que na vida adulta, quando se deparar com desafios, consiga dar a volta por si mesmo. E hoje a gente vê muitas situações de adolescentes, às vezes, que não conseguem lidar com situações simples do dia a dia, né? Ou até mesmo muitas crianças que estão precisando de medicação para conseguirem moldar os comportamentos delas. Quando muitas vezes, de repente, só um olhar diferente, uma atitude diferente. Claro que eu sei que na questão do toque físico, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? A gente também não vai estar dizendo para a criança ou para todas as pessoas da família, a linguagem do amor dessa criança é o toque, daí porque a gente tem também toda uma questão de abuso, né, que é uma situação bem delicada. Porém, isso dentro de casa é muito importante, principalmente no vínculo com a mãe, no vínculo com o pai, né, as irmãs que estão ali, os irmãos. Se cada um dentro do seu sistema familiar consegue ir identificando qual é a linguagem do amor de cada criança que está ali naquele meio, ela vai conseguindo se sentir nutrida, ela vai proporcionando tudo isso também um ambiente familiar mais acolhedor. E eu quero então dizer para você que se esse programa fez sentido para você, se o que eu compartilhei aqui de conhecimento pode mudar alguma coisa no teu sistema familiar ou de uma família que você conhece, compartilhe esse conteúdo, deixe as suas dúvidas aqui abaixo e qualquer coisa pode me chamar, que vou estar disponível aqui para estar respondendo as perguntas para vocês e interajam aqui com a gente. Até o próximo. Nutri meu corpo.